Algo muito sutil vem mudando no mundo dos carros elétricos. Faz tempo que engenheiros testam novos projetos, longe dos holofotes. As pistas foram aparecendo aos poucos, em patentes, apresentações e até na escolha de fornecedores, mas quase ninguém reparou. Agora, veio uma confirmação discreta lá de cima. Não é que tenha sido do nada, mas o jeito como a gente pensa sobre motores, eficiência e energia pode já estar mudando de direção, sem fazer barulho. Por anos, as mudanças nos elétricos passaram quase despercebidas. Não chegaram com estardalhaço nem manchetes. Foram surgindo quietas, escondidas em laboratórios, esboço de design e ajustes miúdos. Quem acompanhava o setor de perto até via uns padrões, mas na hora parecia coisa pouca. Os engenheiros mexiam aqui e ali na química das baterias, testando novos jeitos de guardar energia para ganhar um pouquinho mais de eficiência. Nada de bateria revolucionária, mas os ajustes faziam diferença. A posição do motor em alguns protótipos mudava, alterando o peso e o consumo. Até pequenas mudanças no sistema de arrefecimento, na fiação ou no software já melhoravam o desempenho. Sozinho, cada ajuste era comum. Juntos, mostravam um processo mais profundo e combinado. Patentes antigas e relatórios técnicos já davam pistas, mas quase nunca viraram notícia. Fornecedores se preparavam para novas peças. Montadoras testavam outros métodos de fábrica. Em apresentações de eventos do setor, tinha slide falando de ganho de eficiência, mas sempre enterrado no meio de anúncio grande sobre número de carros ou rede de recarga. Essas pistas, tipo pegada na neve, passavam batidos se ninguém olhasse com cuidado. Esses sinais eram tão discretos que ninguém ligava. Engenheiro e designer estavam ali para melhorar aos poucos, não para aparecer. Analista olhava o que era fácil de ver: tamanho da bateria, autonomia, venda de carro. Assim, as pequenas evoluções técnicas passavam em branco. Mas quem era de dentro percebia, mesmo que sem alarde, um movimento lento estava a caminho. Dava para ver o mesmo padrão em várias empresas, mostrando que a inovação não era por acaso. Era devagar, combinada, constante, mas quase invisível para quem via de fora. Até a imprensa especializada, quando falava, não ligava os pontos. Blogs técnicos e revistas de nicho soltavam uma nota aqui, outra ali sobre aumento de eficiência ou atualização de software, mas sem perceber que era parte de algo maior. Esses ajustes, juntinhos, criavam uma história escondida que só fazia sentido quando vista de longe. Esses sinais pequenos passavam batido. Mas o que fazia eles serem tão fáceis de ignorar pode ser justamente a chave para entender um padrão que agora começa a aparecer. A ligação entre esses experimentos antigos e as mudanças maiores no setor é uma história que se conta devagar, e o impacto total a gente ainda vai descobrir. Mesmo quando alguma inovação miúda surgia, quase ninguém reparava. A indústria corria, e a atenção ia para o que parecia importante na superfície: tamanho da bateria, autonomia, lançamento de modelo novo. Os ajustes finos de projeto, eficiência ou integração do sistema passavam direto. Quem via de fora quase nunca parava para juntar os pontos por trás dessas experiências silenciosas. Muitas mudanças antigas estavam em relatórios técnicos, patentes e conversas com fornecedores. Eles falavam de pequenos avanços na densidade de energia, no jeito de montar o motor, no software de gestão, mas vinham enterrados em anúncios maiores ou escritos de um jeito que só especialista entendia. Analista de tendências procurava novidade bombástica, não melhoria incremental. Até engenheiro, às vezes, tratava essas atualizações como rotina, só mais um ajuste, não um sinal de algo maior. Algumas inovações só apareciam em dados internos. As empresas testavam novos motores ou formatos de bateria em laboratório. Os protótipos até mostravam ganho de eficiência, mas nada absurdo. Não divulgavam, tanto por segredo de concorrência quanto porque os resultados ainda não eram certos. O ritmo lento e quieto dos testes escondia a importância daquilo de quem via de fora. A gente repara mais no que é visível e impressionante. Ganho pequeno, mesmo que constante, quase nunca chama atenção. Lá dentro, os engenheiros sabiam das vantagens, mas sem uma história pública, o resto do setor nem ficava sabendo. Essa invisibilidade se alimentava. O que é ignorado parece menos importante e até sinal que presta acaba passando. Com o tempo,
Essas mudanças esquecidas foram se acumulando, preparando o terreno para mudanças maiores. Comportamentos sutis da indústria também ajudaram. Conferências, entrevistas, artigos técnicos mostravam tendências gerais, mas melhoria de pouco em pouco não virava manchete. Fornecedor se adaptava quieto, mexia na linha de produção sem alarde. Investidor, analista, jornalista, todos olhavam um número fácil de medir e contar. A história maior, de evolução lenta e escondida, ninguém contava. Mesmo quando aparecia, a mudança parecia pequena, besta. Mas dessa vez é diferente. A tecnologia, o momento, a liderança, tudo indica que o padrão quieto pode finalmente estar vindo à tona. O que torna esse momento único só agora começa a aparecer. Até agora, as mudanças nos elétricos eram aos pouquinhos. Pareciam testes soltos, melhorias discretas. Mas o que está rolando agora tem um tom diferente. Não são mais os experimentos isolados. Várias coisas se juntaram de um jeito raro de ver. Diferente das outras vezes, agora 3 coisas se encontraram. Primeiro, a tecnologia já chegou num ponto em que melhoria pequena começa a fazer diferença de verdade. Bateria mais eficiente, motor melhor, sistema de energia mais esperto, tudo se integrando de um jeito que antes era tentativa. Segundo, esses ajustes vêm na hora certa, com as regras do governo, os fornecedores prontos, o público esperando. Terceiro, a liderança reconheceu. O CEO falou, coisa rara, confirmando que não é mais teste escondido, é prioridade. Em termos técnicos, os protótipos agora mostram um desempenho que há poucos anos era sonho. Os engenheiros testaram combinações de química de bateria e jeito de montar motor que deram um ganho pequeno, mas constante, em autonomia, potência e confiança. As melhorias quietas dos últimos anos estão se juntando e virando coisa concreta. As empresas começam a ver que esses ajustes, combinados, criam uma mudança sutil, mas de verdade, no carro. A diferença não é só a tecnologia, é como enxergam ela. Antes, os sinais eram fáceis de ignorar porque vinham soltos, sem contexto. Agora, várias pistas apontam para o mesmo lado. Liderança, equipe técnica, observador do setor. Todo mundo repara em padrões que antes passavam batido. Esse alinhamento quieto mostra que tem intenção e ritmo, mesmo que o mundo ainda não tenha sacado direito. As pequenas mudanças agora carregam um peso maior que só ganho técnico. Elas mostram uma transformação maior, que vem se desenhando devagar e com cuidado. A reação de quem está dentro e fora também mostra a diferença. Antes, inovação ficava enterrada em relatório. Agora, o reconhecimento lá de cima cria uma mudança sutil na percepção. Investidor, engenheiro, parceiro, todo mundo começa a prestar mais atenção, não com euforia, mas com cuidado. O padrão de melhoria contínua agora parece mais combinado, pensado, importante. Com esse alinhamento crescendo, os sistemas ao redor, fábrica, fornecedor, projeto, começam a reagir de um jeito que é fácil de não ver, mas impossível de ignorar com o tempo. Como essas reações vão se desenrolar é que vai mostrar o próximo capítulo, revelando como mudança quieta se espalha numa indústria complexa. Conforme sinais quietos vão ficando mais claros, os sistemas ao redor começam a mudar. Esses ajustes não são barulhentos nem públicos. Vão acontecendo devagar dentro das fábricas, nos laboratórios de projeto, na cadeia de fornecedores, nas salas de planejamento. Cada mudança é pequena sozinha, mas juntas mostram um ritmo suave de adaptação. Os fornecedores começam a se preparar para peças novas, mexendo quietos na linha de produção para acompanhar as pequenas mudanças no motor ou na bateria. Engenheiros ajustam a montagem, testando novas maneiras de encaixe ou sequência que podem melhorar a eficiência. O pessoal de software, internamente, modifica os sistemas para controlar melhor o fluxo de energia, casando com as inovações pequenas, mas importantes, no hardware. Essas respostas são cuidadosas, passo a passo, pensadas. Não se anunciam, mas mostram que a mudança técnica por baixo foi percebida. Ao mesmo tempo, os relatórios internos começam a mostrar essas adaptações. Diretores olham números de eficiência, não como manchete, mas como confirmação, aos poucos, de que as configurações novas dão resultado. O cronograma de teste muda devagar, dando mais peso para a confiabilidade a longo prazo junto com ganho de desempenho. Até o marketing,
Mesmo sem falar nada ainda, começa a juntar ideia do que pode, um dia, contar sobre essas mudanças. A resposta lenta dos sistemas mostra como indústria complexa absorve mudança. Nenhuma ação sozinha parece definitiva, mas o acúmulo de ajustes pequenos gera pressão e ritmo. É um lembrete de que mudança grande muitas vezes começa escondida, em processo e comportamento que quase ninguém vê. Quem só olha anúncio não vê nada diferente, mas o sistema já está se mexendo. Os sinais quietos provocam estudo, teste e alinhamento, criando uma rede de resposta que já mostra um movimento maior, sem precisar declarar. A engenharia, a produção, a supervisão, tudo vai se encaixando. Um ajuste pequeno no laboratório influencia teste em outro lugar. Decisão na fábrica do fornecedor repercute na corrente toda. Não é bagunça, é uma coordenação quase muda, medida. A indústria reage não com manchete, mas com precisão. Enquanto os sistemas vão se ajustando quietos, a pressão começa a crescer de um jeito que ainda não dá para ver. A indústria sente o peso da mudança antes dela aparecer de vez. Como essa pressão vai se mostrar que vai, aos poucos, revelar a próxima camada da história. Conforme os sistemas vão se adaptando quietos, uma pressão sutil começa a aparecer na indústria. Não é pressão repentina nem dramática. É sentida nos pequenos ajustes, nas decisões cuidadosas, na percepção de que a inovação, mesmo quieta, começa a se espalhar. Concorrentes percebem vantagens dos outros, mesmo que só em análise interna. Engenheiros compartilham descoberta em grupo do setor ou em conferência, mostrando ganhinhos de eficiência ou melhora de desempenho. Fornecedor sente que aumenta a procura por componente feito para esses ajustes. Investidor, vendo relatório e previsão, começa a reparar em mudança na confiabilidade, no custo, no potencial a longo prazo. Cada sinal é pequeno, quase invisível sozinho, mas juntos vão criando um acúmulo quieto de atenção e influência. Dentro das empresas, as reuniões começam a mostrar essa pressão. Departamento que trabalhava separado agora se fala mais. O prazo de produção mexe um pouco para encaixar tecnologia nova. A prioridade de pesquisa muda para a área que antes era secundária. É uma orquestração cuidadosa, quase invisível, decisões pequenas guiadas por antecipação, não por reação. A pressão aparece porque inovação não fica escondida para sempre. Mesmo melhoria pequena chama atenção quando aparece em vários lugares ao mesmo tempo. Concorrente pode reagir quieto, mexendo no próprio cronograma ou testando melhoria parecida. Internamente, a liderança começa a pesar a escolha estratégica com mais cuidado. É o momento em que o progresso quieto vira influência, uma pressão que molda prioridade, conversa e planejamento futuro, sem um anúncio público sequer. Quem vê de fora pode nem notar ainda. A manchete continua mostrando o número de venda, estação de recarga, anúncio geral do setor. Mas quem presta atenção, dentro das empresas ou nas redes técnicas, sente que coisa mais séria está se desenhando. A pressão vai se acumulando, sutil, geral. Muda a decisão antes de qualquer um admitir publicamente. Com a pressão crescendo, os ajustes quietos não conseguem mais ficar totalmente escondidos. Algumas coisas vão logo chamar a atenção, criando uma mudança na percepção que a indústria já estava, sem saber, caminhando. As consequências desse acúmulo só agora começam a aparecer. Os ajustes quietos, a pressão sutil, só ficam escondidos por um tempo. Devagar, a indústria chega num ponto em que as mudanças exigem ser notadas. Não é do nada, nem com festa. É resposta natural para as mudanças acumuladas que vinham se juntando quietas. O governo começa a reparar em diferença de desempenho e eficiência e pede revisão que antes não precisava. Comitê técnico quer explicação sobre dado. Reunião interna fica mais frequente, mostrando a importância, ainda que discreta, das melhorias. Fornecedor e montadora, que antes trabalhavam cada um no seu canto, começam a conversar mais, combinando produção e entrega para acompanhar esses padrões novos. A imprensa e quem observa o setor também começam a enxergar o padrão. Mesmo sem anúncio oficial, revista especializada e jornal técnico notam um ganho de eficiência fora do comum ou protótipo novo em teste. Analista repara nessas melhorias, não como manchete, mas como desvio perceptível na tendência esperada. O reconhecimento cresce quieto, de tanto observar e verificar, não por marketing.
As mudanças não conseguem ficar invisíveis porque muita coisa na indústria já está reagindo ao mesmo tempo. Mesmo vantagem pequena, quando aparecem vários times ou empresas, vira algo notável. Mudança quieta na estratégia, na produção, no investimento, tudo se cruza de um jeito que mostra um padrão coerente demais para ignorar. É o ponto em que o sinal escondido começa a aparecer. A liderança e a equipe técnica, todos começam a admitir que o normal mudou. Não conseguir ficar quieto também é coisa de gente. Observador, analista, quem decide, todo mundo reage naturalmente à prova que vai se acumulando. Quando esses padrões surgem, querendo ou não, eles moldam conversa, avaliação e planejamento. A indústria começa a se mexer não por uma revelação súbita, mas porque não dá mais para ignorar o que estão vendo. Ser notado abre porta para perguntas que ainda não têm resposta. Como a indústria vai lidar com essa visibilidade e a escolha que os líderes fizerem daqui para frente vai moldar o futuro quietamente. O impacto total a gente ainda vai ver, mas o palco já está montado para a próxima camada da transformação. A indústria chegou, quieta, num novo ponto de percepção. Os primeiros sinais, a resposta lenta, a pressão acumulada, tudo se encontrou. O que vem agora não depende de uma descoberta só, mas de como muitas escolhas, sistemas continuam a interagir. O futuro se desenha menos com manchete e mais com decisão cuidadosa, ainda sendo tomada longe dos holofotes. Várias coisas agora influenciam o rumo dessa mudança tecnológica. O ajuste fino da engenharia precisa continuar sendo testado, para ver se é confiável e eficiente. A produção precisa absorver essas mudanças sem atrapalhar o que já está saindo. A cadeia de fornecedores tem que acompanhar, entregando peça com qualidade e prazo certo. Qualquer atraso ou desalinhamento, mesmo pequeno, pode se espalhar, atrapalhando a adoção da tecnologia. O que o consumidor quer e as regras do governo também têm um papel quieto, mas importante. As montadoras precisam lidar com política nova, norma de segurança, exigência do mercado que mudam junto com a inovação. Cada decisão pesa, não em anúncio dramático, mas no efeito cumulativo na adoção e no desempenho a longo prazo. Planejamento estratégico, avaliação de risco, experimento controlado, isso guia a indústria muito mais que hype ou especulação. O jeito quieto dessa transição mostra como é importante observar. Líder e engenheiro precisam reconhecer padrão sem exagerar na reação, equilibrando inovação com estabilidade da operação. O futuro depende da atenção ao detalhe, da coordenação discreta, da capacidade de agir com calma, sem impulso. Cada decisão pode parecer pequena sozinha, mas juntas, elas moldam a adoção, o impacto e a percepção da tecnologia nova. Enquanto a indústria avança, ainda tem incerteza, mas não é bagunçada. As escolhas de agora definem caminho, não determinam resultado. Ajuste fino, timing cuidado, coordenação quieta, tudo isso pode influenciar a adoção, eficiência e desempenho por anos. Quem vê de fora enxerga só o progresso na superfície, mas por trás tem uma teia complexa de interação que vai determinar o rumo final dessa inovação. A história dessa mudança ainda está sendo escrita. Cada decisão quieta, cada ajuste sutil, carrega consequência que ainda não dá para ver. Como esses fios vão se juntar é que vai, devagar, mostrar a forma do futuro, um passo cuidadoso de cada vez.